é uma disputa política, né? Eu acho que a gente é um governo de disputa, acho que a gente não pode baixar a guarda. Talvez, nem quando um Nobel da Paz fala, né, o povo escuta, talvez, como brinca Sinara, quem é o Campos Neto na fila do Campos Neto? Ó. Que é a divulgação da taxa Selic, que está programada para ser divulgada 18 horas hoje. Né? Há uma grande expectativa, pode colocar a chamada aqui embaixo, Gui, né? Aqui embaixo, há uma grande expectativa, 6 horas, de que o bonitão lá vai fazer, entendeu? Vou até colocar a chamada aqui, que é uma grande expectativa, porque o futuro do Brasil está em jogo, não é isso, Ivan? Sim, pois é, Miguel. A reunião começou ontem, né? Hoje, então, deve ser divulgada aí pelo Copom, Conselho de Política Monetária. Eles devem divulgar aí o novo índice da taxa Selic, mas as expectativas são que o índice de 13,75% seja mantido, né? Isso é o que está se dizendo nos bastidores, pelo que o mercado vem fazendo pressão, né? Para que essa taxa se mantenha, apesar de toda a pressão, né? Ontem, como a gente já comentou aqui, o Lula subiu o tom, né? Com relação ao Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, disse que vai brigar, né? Perguntado se ele vai trocar o Campos Neto, ele disse que não tem como fazer isso, né? Porque teria que passar por uma decisão do Senado, então ele não vai fazer, mas que ele vai continuar brigando. Ontem teve manifestação também aqui em São Paulo, da população, a gente viu uma pesquisa lá de fevereiro que apontou que a maioria da população, mais de 70%, apoia essa pressão que o Lula vem fazendo pela redução dos juros, que é o que vai basicamente definir, né, se a economia do Lula vai bem ou não ao longo do governo, né, o que vai definir se o governo Lula vai ser bem sucedido ou não. Com a taxa de juros lá em cima fica difícil, e por isso essa pressão. Mas, infelizmente, a expectativa é que não seja reduzida nesse anúncio que vai ser feito hoje, Miguel. A expectativa é que se mantenha nesses 13,75%. A ver, né? É um agente infiltrado, né, do bolsonarismo, do neoliberalismo, esse Roberto Campos. É uma disputa política, né? Eu acho que a gente é um governo de disputa, acho que a gente não pode baixar a guarda. Talvez, nem quando um Nobel da Paz fala, né, o povo escuta, talvez, como brinca Sinara, quem é o Campos Neto na fila do Campos Neto? Ó, o Stiglitz na fila do pão para falar de juros, né? Deve ser o povo da mídia corporativa que deve saber mais. Mas é uma encruzilhada, né? Porque o fato do governo Lula ser ou não bem-sucedido depende do cenário econômico. Então, é preocupante, a gente precisa, sim, acompanhar, tanto quanto tem que acompanhar o anúncio do novo arcabouço fiscal, que só vai ser feito depois que o Lula voltar da China, e os debates sobre a reforma tributária, né? Por mais que a gente use termos difíceis para falar sobre isso interfere na vida da população brasileira. Eu vou colocar aqui na tela a pressão está aumentando, né? A pressão está aumentando. O governo está ciente da importância de elevar a pressão, né? O Rui Costa, da Casa Civil, por exemplo, ele fez pressão, deu entrevistas batendo pesado no Banco Central, né? Essa entrevista aí, Campos Neto presta desserviço e queda de juros não depende de regra fiscal, diz ministro. Para Rui Costa, da Casa Civil, porém, BC não precisa aguardar nova regra fiscal para baixar Selic. O ministro Rui Costa afirmou nesta quarta-feira que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está fazendo desserviço ao se referir à Selic, taxa básica de juros no Brasil, que está no patamar de 13,75%. A decisão do Copom sobre a taxa será anunciada hoje, 18 horas, né? Daqui a pouco. Então, desserviço, o Brasil, é sempre bom lembrar, Ivan, a taxa de juros real, né, que é a taxa de juros, que é a taxa básica de juros descontada a inflação do Brasil, a taxa de juros real no Brasil está mais de 8%, é a maior do mundo. E a inflação no Brasil está baixa, está 5%, abaixo dos Estados Unidos, está abaixo da Inglaterra, abaixo da Alemanha, abaixo da maioria dos países. Não tem sentido essa taxa de juros. E ela
ela bloqueia o desenvolvimento. O governo Lula está com um montão de projeto aí em andamento, já está... E o arcabouço, eu odeio essa palavra arcabouço, né? Enfim, mas é a palavra que eles inventaram para isso. Esse arcabouço fiscal aí do Haddad, ele é super conservador. O pessoal está batendo porque é conservador. O próprio Rui Costa e o Lula estão batendo, né? Vão deixar para discutir depois, quando voltar da China, para sossegar um pouco o Haddad, né? O Haddad não fica conversando tanto com o banqueiro, daqui a pouco ele está com a síndrome de Joaquim Levy. Não? Mas aí estão dando um sossega-leão aí no Haddad, entendeu? Mas vai vir. Tem que fazer isso aí, tem que fazer algum tipo de arcabouço fiscal, né? Enfim, né? Porque é a vida. Mas nem com isso o Roberto Campos baixa os juros, né? Aí também é boicote, né? O governo está fazendo todo o dever de casa e não baixa os juros, né? Então, realmente, isso aí é muito lamentável que isso esteja acontecendo, né? E vamos ver agora, né? Aqui, deixa eu ler aqui mais uma parte da entrevista do Rui Costa, né? O Brasil tem disparado a maior taxa real de juros do mundo. Então, a economia está sendo asfixiada. O comércio está sendo asfixiado em seu financiamento. Nós estamos com uma crise de crédito, afirmou Costa. Acho que não é explicável essa posição do Banco Central de ficar irredutível a uma taxa tão exorbitante de juros. Ou o mundo inteiro está errado, ou só o Banco Central brasileiro está certo, prosseguiu. O que o presidente do Banco Central está fazendo é um desserviço à nação brasileira, disse o ministro da Casa Civil em café da manhã com jornalistas do Palácio do Planalto, né? Então, né, é o braço direito do Lula, o ministro da Casa Civil, é o ministro político, né? Tem o da Fazenda, que é o Haddad, que é o mais importante, mas dentro do campo da política, das articulações políticas, é o braço direito do Lula, é praticamente o porta-voz do Lula, o Rui Costa. Então, é a pressão do governo federal, do presidente Lula, para baixar os juros, né? E vamos ver agora, o Ivan falou que... Eu também estou vendo essas notícias, Ivan, que vai continuar, vou continuar, mas aí tem que esperar para ver, né? Porque isso aí... Só vendo, porque eles não podem liberar, é segredo, né? Porque tem muito dinheiro envolvido. Se alguém souber, é porque cometeu um crime, né? Porque o Copom não pode falar para ninguém, é super secreto isso, por razões óbvias, porque tem apostas no mercado financeiro em função desses juros aí, né? Então vamos ver, né? Eu vou ter um fio de esperança até a última hora para ver se esse pessoal aí ele abaixa os juros, né? É muito importante para o Brasil. Agora, Miguel, a gente tem que ver também como isso vai refletir aqui no Brasil, né? Porque saiu uma notícia agora à tarde de que a Federal Reserve, o Fed dos Estados Unidos, né, aumentou sua taxa básica de juros. Agora à tarde foi de 4,75% para 5%. Lá, no caso, a decisão tem a ver com a crise gerada pela quebra da Silicon Valley Bank, né? Que é recente agora, que causou uma crise financeira lá, então tem a ver com esse problema, uma das medidas para evitar a fuga de capitais, né? Então, foi anunciado agora à tarde o aumento de 4,75% para 5% da taxa de juros nos Estados Unidos. Se isso vai refletir na decisão aqui do Copom ou não, a gente não sabe, né? Mas o fato é que lá também houve anúncio de nova taxa de juros, pouco antes do anúncio que vai ser feito hoje aqui no Brasil. Yara. Vamos ver, né? Mas são cenários bem diferentes, né, Ivan? Como você mesmo falou, a gente tem uma regulação bancária aqui que não sofre tanto os efeitos do que está acontecendo lá. E eu fico pensando que talvez, para acalmar a opinião pública, né, e o meio político, o Campos Neto pode ficar no meio do caminho, fazer mais ou menos o que o Banco Central americano fez e diminuir um pouquinho essa taxa em 0,25, né? Que não abaixa, mas a gente sabe que não vai fazer tanto efeito assim, mas dá uma acalmada, porque eu imagino que também essa redução não vai ser de uma vez, né? Ela vai ser gradual em vários momentos.
E acredito que, se houver uma queda maior, vai ser depois da aprovação dessa... Eu concordo com o Miguel, não gosto dessa palavra, mas é que a gente tem, que esse novo arcabouço fiscal, né? Que, no final das contas, é um mecanismo que substitui o teto de gastos, né? E que a gente precisa, sim, debater, discutir, ouvir o Lula, né? Que saúde não é gasto, educação não é gasto, são investimentos, né? Ciência e tecnologia, e a gente está quebrado, né? Um Brasil quebrado no sentido de estar sem investimento nessas áreas de interesse da população. Não, essa comparação com os juros americanos, né? Se subiu lá, tem que subir aqui, é ridículo, né? Porque quando baixa lá, não baixa aqui. Quando sobe aqui. Isso é engraçado. Sim, o juro se ficar igual lá... Não, se eles querem imitar, então bota igual. Aumentou. Já vai ver quanto é o juro lá. 5%, né? Aumentou para 5%, cai para 5% aqui, né? Acho engraçado isso. Entendeu? Quer imitar os Estados Unidos? Entendeu? Então, beleza, bota 5%. Pô, não é possível, cara. Não tem lógica, é muito irracional isso. Entendeu? Aumentou o juro nos Estados Unidos. Não, aumentou, mas está 5%. Aqui está 13,75%. Imagina isso, é quase 3 vezes mais. Loucura. O desemprego lá é metade do Brasil. Já mostra um pouco como o Brasil está destoando do resto do mundo, né? Com taxa de 13,75%, né? Enquanto ele está falando ali de um aumento de 4,75% para 5%. Exato. E lá tem muito mais crédito, lá tem muito mais banco, a concentração bancária lá é menor, muito mais banco, né? Os Estados Unidos, tradicionalmente, eles passaram por um processo de concentração bancária forte nas últimas décadas, mas até a década de 70, os Estados Unidos tinham 5 mil bancos. Os Estados Unidos tinham leis antitrust que proibiram. Ele começou, o capitalismo americano começa explodindo com a lei antitrust, né? Com a lei que obrigava, proibia um banco ter monopólio, agir mais no Estado, por isso tinha um banco em toda a cidade, todo Estado. Faz parte da literatura, Ivan, se você lê William Faulkner, né? Sempre tem um banqueiro, que é o banqueiro da cidade, que atua na cidade. Tem toda a literatura nos filmes, né? Do Frank Capra, é o banqueiro da cidade, né? Banqueiro municipal, coisa que a gente nunca conheceu no Brasil, essa figura. Do banqueiro da cidade, que todo mundo conhece, convive com os cidadãos, né? Faz parte da vida política. O banqueiro da cidade, né, que não era um cidadão bilionário, era um cara assim, mais rico que a média, mas não era um cara bilionário, faz parte da história americana. Isso aí eles não querem imitar para o Brasil, né? Eles não querem. O capitalismo americano viveu com essa tradição, depois passou por um processo de concentração nos anos 70, 80, com Ronald Reagan, né? Mas até hoje tem muito mais banco, muito menos concentrado do que o Brasil, muito menos. O Brasil é um caso praticamente único de concentração bancária, né? E que se agravou com a privatização dos bancos estaduais, né? Que tinham muitos problemas, mas eram para ser saneados, resolvidos, mas continuarem os bancos, porque eles permitiam uma desconcentração, ou seja, o empresário não ficava na mão do Itaú, né? Ele constituía um banco local, nem só na mão da Caixa, do Banco do Brasil, né, que são bancos públicos, mas também tem seus problemas. Nem sempre você tem um governo progressista e aberto, às vezes tem um governo mais de direito, como o Bolsonaro, né? Mesmo com o Lula, você vê a dificuldade que tem. No caso do Banco do Brasil, nem um banco estatal total, né? O Banco do Brasil ele é misto, né? Metade privado, metade público. Só a Caixa, que é totalmente estatal. Mas, enfim, né? Vamos ver agora, vamos torcer para... Torcer é uma palavra péssima para a política, né? Vamos aguardar a notícia, né? Aguardar a notícia de 18 horas e vamos ver lá se o bonitão baixa o juro, né? Vamos ver.